Entrevista. Eu tenho o prazer de conversar agora com a prefeita de Quissamã, cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, Fátima Pacheco, a quem dou bom dia. Fátima, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes do programa Direto da Redação. É um prazer enorme estar conversando aqui com você, esse programa que tem um alcance regional. E eu acho, Roberto, os meios de comunicação e a possibilidade de se comunicar, seja através da rede social, de rádio, enfim, eu acho fundamental. Já achava antes, agora nesse tempo de pandemia, a gente viu que uma das secretarias principais de qualquer governo é a Secretaria de Comunicação, porque através dela você trabalha, dinamiza todas as outras políticas públicas. Então é um prazer muito grande estar aqui e lhe agradecer pela oportunidade. Obrigado. Prefeito, há pouco tempo eu estava entrevistando aqui o médico Carlos Emir Mussi. É um dos maiores cardiologistas, né? Um dos melhores cardiologistas hoje da região, com atuação, tem consultórios em Macaé, mas atende gente do Brasil inteiro. E ele me falava que ele saiu de Quissamã surpreendido, porque ele foi atender uma paciente em Quissamã, ele falou isso aqui, entrevista ao vivo. Ele falou o seguinte, que ele esperava chegar em Quissamã e encontrar uma cidade em plena pandemia, mas uma cidade, ela dependendo ali do sistema de saúde de outras cidades, mas ele se surpreendeu que Quissamã estava servindo de suporte a outras cidades no entorno, porque ele chegou em Quissamã, uma cidade de 23 mil habitantes, que tinha uma quantidade de leitos, por exemplo, quase que superior à cidade de Rio das Ostras. Então ele falou, olha, lá o pessoal enfrentou a pandemia com vontades. E eu queria, assim, saber da senhora, nesse período agora de pandemia, como foi que a cidade de Quissamã ela se estruturou para isso? Porque é uma cidade de pequeno porte, foi uma cidade que ao longo dos últimos anos ela vem enfrentando uma retração em termos de arrecadação, porque a cidade, depois da crise dos royalties iniciada em 2014, 2016, essa região não foi a mesma e principalmente a cidade de pequeno porte. Queria saber como é que Quissamã conseguiu fazer essa engenharia. Muito bem, primeiro dizer que, de fato, né, o Dr. Carlos Emir é um grande médico e uma pessoa muito generosa. Ele veio aqui visitar uma paciente dele, que foi a Fernanda, que estava em nosso hospital, e depois que ele visitou e viu a estrutura, porque havia uma inquietação se precisava tirá-la daqui ou não, e ele mesmo ali no saguão do hospital reuniu a equipe, reuniu todo mundo e falou, ó, aqui ela está segura, não precisa transferência, e fez muitos elogios ao nosso hospital. Isso vindo de um médico qualificado como ele também é muito gratificante para a gente. E dizer, Roberto, que assim, desde quando a gente entrou, você que acompanha muito aqui a política regional, você se lembra que ali em 16, 17 foi quando teve aquele mergulho da arrecadação dos municípios por conta da própria crise mundial e também por conta da queda do preço do barril do petróleo, e essa região já enfrentava a questão da queda dos royalties por conta dos poços maduros aqui na Bacia de Campos. Então a gente encontrou aquele cenário muito precário, atravessamos 17 com muita dificuldade, buscamos muitas parcerias em Brasília, e quando chega em 2020, que a gente estava respirando um pouco melhor, com uma perspectiva de uma arrecadação mais ampliada, vem a pandemia. E eu me lembro como se fosse hoje, foi no dia 13 de março, quando a gente tomou as medidas orientadas naquela ocasião, né, pela Secretaria de Saúde do Estado, e aí todos os municípios foram convocados a tomar as medidas de isolamento. A pandemia estava chegando efetivamente aqui no estado do Rio, e fizemos uma reunião na prefeitura com todos os secretários, era uma coisa nova, a gente não sabia muito bem como lidar, e uma das coisas que a gente tomou uma atitude primeira era o seguinte, vamos cuidar prioritariamente do que é mais urgente. Então, saúde, pagamento de funcionário, pagamento de programa social, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. E eu me lembro de uma frase da nossa secretária de Fazenda, que ela disse o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado para poder a gente não correr risco de não pagar a folha em algum momento, porque se a gente fizer isso numa cidade com perfil de Quissamã, a gente quebra a cidade. E era verdade, né? Se ali naquele início a gente não tivesse o planejamento de tomar as medidas que nós fomos tomando ao longo desse 1 ano e meio, hoje talvez a gente estivesse vivendo ou um colapso na saúde ou um colapso na saúde e na economia. Então a gente estruturou, né? Montamos inicialmente barreiras sanitárias, CTR, hospital de campanha, depois levamos o hospital de campanha para dentro do nosso hospital
E durante a pandemia, a gente foi administrando o número de leitos, né, concentrando todos os recursos para a questão da saúde. E quando foi no início desse ano, e principalmente ali março, abril, vivemos, né, uma situação extremamente terrível, que foi o aumento do número de casos, o aumento do número de óbitos, e a gente teve que chegar, Roberto, a 17 leitos de UTI e a 20 leitos clínicos no nosso hospital. Ou fazia isso, né, e isso foi muito rápido, a gente estava com 10 e 10 durante o ano passado todo, e se a gente não fizesse isso de modo muito urgente, com certeza teria morrido pessoas em Quissamã por falta de assistência. Perdemos pessoas em Quissamã, como perdemos, né, 500 mil de brasileiros. É uma tragédia, a maior da nossa história, mas de forma alguma, em momento nenhum, o quissamanhense ou quem chegou em nosso hospital deixou de ser atendido por falta de assistência. Lá está a equipe médica, o leito, o kit de intubação, toda a assistência devida, assim também no CTR, com uma equipe muito qualificada, que faz ali aquele primeiro atendimento. De início a gente colocou 0800, ligando para a casa das pessoas, até hoje a gente tem esse contato direto com a população, ampliação de número de exames, número de transporte de ambulância, né? E paralelo a isso, ainda dentro dessa questão da pandemia, né, ampliação dos programas sociais, lançamento de novos programas sociais, criação de um formato de educação levada à casa de nossas crianças através de módulos impressos de ótima qualidade, feita por muito esmero por nossos profissionais da educação, criação de um cartão merenda para suprir essa merenda que a criança não estava se alimentando na escola. Agora a gente está lançando um outro kit merenda, porque 1 ano e meio, né, as crianças estão afastadas da escola, tem uma perspectiva de volta em outubro, mas enfim, foram medidas fundamentais. E, Roberto, uma coisa que ficou muito clara, né, durante toda essa pandemia, está aí posta para quem quiser ver, a presença e a importância dos governos, seja federal, estadual, municipais, no enfrentamento e na condução da pandemia. Os governos que tomaram as medidas mais acertadas, mais planejadas, isso a nível de mundo, né, já estão saindo da pandemia. Os governos que vacinaram primeiro, né, a gente aqui já vacinou quase 40% da população. Então a gente está, graças a Deus, hoje, Roberto, nós já tivemos 30 pessoas praticamente internadas em nosso hospital por Covid. Às vezes a gente tinha 12 pessoas entubadas. Hoje a gente está com cerca de 4, 6 pessoas de Covid no nosso hospital. E eu vou te dizer uma coisa, isso é um bálsamo. Depois de 1 ano e meio, né, dessa respiração presa, dessa situação extremamente desafiadora para todo mundo, o mundo literalmente falando, né, mas a gente que governa município pequeno, que conhece as pessoas pelo nome e sobrenome, sabe onde elas moram, e quando pega a lista de internados no hospital, você sabe quem são aquelas pessoas, porque tem vínculo muito próximo com toda a cidade. Na cidade de Quissamã, a gente tem esse privilégio de estar muito próximo da população. Eu estou conversando aqui com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, você que me acompanha aqui pela 104.9 FM, você que nesse momento está no carro, você que está em casa, está nos ouvindo, então você que está em Rio das Ostras, região dos Lagos. Eu converso com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Você também que me acompanha aí pela Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Prefeita, Quissamã é uma cidade que ela tem uma tradição assim, muito forte na questão da necessidade da população local, a assistência social. Porque é uma cidade que ela se emancipa de Macaé, ela vem assim naquele período de pujança de royalties do petróleo. Muita gente governou essa cidade com muito dinheiro, então governar a cidade com muito dinheiro é uma coisa, governar a cidade sem dinheiro é outra coisa, né? Então a senhora governa a cidade em um período muito diferente do que foi Quissamã em anos passados, onde, por exemplo, a população ela ganhava do berço ao caixão na hora do infortúnio. Então hoje a cidade ela vive uma realidade um pouco diferente. E a senhora, como é assistente social, a senhora foi secretária, a senhora é vereadora, a senhora tem toda uma carreira, toda uma história com a cidade de Quissamã, conhece a cidade de Quissamã na sua essência. Eu queria saber da senhora qual é a perspectiva, como Quissamã vai manter ou ainda mantém essa rede de assistência social nesse período de vacas magras.
Roberto, quando a gente entrou em 17, né, a gente achou um cenário extremamente precário, que era assim, um orçamento de 190 milhões, e quando alguém ouve e fala assim, mas 190 milhões não é algo pequeno. Mas, por exemplo, em 2008, que Samã arrecadou 400 milhões. Então a gente tem uma cidade com um custeio alto, né? Eu tenho um hospital com centro cirúrgico, com maternidade, com emergência, com clínica médica. Eu tenho um parque aquático com uma piscina olímpica. Então a gente tem, né, no tempo, como você disse, das vacas muito gordas, as cidades aqui da região foram construindo, né, e estruturando, às vezes com espaços que, para você manter, né, o custeio é muito alto. Então, Quissamã é uma cidade de custeio alto, pelos espaços construídos e também, né, a gente tem uma folha de pagamento de cerca de 130 milhões ano. Então, é uma folha de pagamento também bem considerável para uma cidade de 25 mil habitantes. Então, naquele momento, em 17, a gente, se não saísse de Quissamã e fosse para Brasília buscar parcerias, não teríamos estruturado a cidade, tirado do buraco e colocado a cidade de pé. A gente entra nesse segundo mandato com uma outra perspectiva, né? Com um orçamento melhor, conseguimos judicializar a ANP, resgatamos um recurso significativo de royalties que era devido ao município e não era pago. Mas, como você disse, Roberto, eu sou assistente social. Então, quando eu entrei em 17, as primeiras políticas, né, que a gente colocou no radar foi assistência social, educação e saúde. Para mim, aquilo era uma pauta totalmente prioritária e tem que ser para qualquer gestor. E fomos nessa linha. E identificamos 6 meses de programas sociais atrasados e a cidade numa situação muito precária, né, com meninos de 13, 17, nessa faixa etária, muito vulneráveis, totalmente fora, né, das políticas sociais. E nós retomamos os programas sociais já existentes e criamos 2 programas muito importantes, que é de 7 a 14 anos, de 15 a 18, o Agente Mirim, os Jovens em Ação, que atende hoje a mais de 1.200 crianças e adolescentes, com complemento de renda de R$250 para os menores e R$300 para os de 15 a 18. E, além desses, renda mínima, que a gente ampliou o valor para R$300, programa do idoso, que é um programa que eu criei quando era secretária de assistência no ano de 2000. O programa fez agora 21 anos de criação, e outros, né, que a gente criou agora como Juventude Ativa, de 18 a 24 anos, como modelo do primeiro emprego para esses jovens, mas que está se inserindo no mercado de trabalho. E estamos lançando agora 2 programas novos também, 3, na verdade, muito importantes, Roberto, que é o Cartão Reforma, que vai dar garantia para as pessoas de baixa renda, um valor num cartão de R$5.000 para fazer melhorias em suas casas. Isso vai, com certeza, também dinamizar ainda mais o comércio local. Um outro é o programa Primeiros Passos, que vai garantir R$250 por mês para aquela família que tem filhos de 0 a 7 anos, que no meio dessa pandemia, né, nessa vulnerabilidade de emprego e nessa insegurança, principalmente aqueles trabalhadores sazonais, né, que trabalham no mercado informal, vai ser ali muito importante, entendendo que uma das primeiras alimentações que a gente faz é o café da manhã. E o outro é um programa inovador que você tem acompanhado, uma coisa que surgiu, que já existia, mas que não estava, né, ali no radar principal e não era trazido à tona, que é a falta de absorvente, meninas faltando aula, por exemplo, pela falta de absorvente. Então a gente está lançando o programa Papo de Menina, que vai vai garantir por mês 2 pacotes de absorventes para nossas meninas da rede municipal de educação. Paralelo a isso, claro, todo um programa educativo, de saúde, de informação, de cidadania, né? Rodas de conversa, como a gente já tem efetivado com a Secretaria de Educação em todas as escolas. Mas por que, Roberto, que eu acho que a assistência, né, não assistencialismo, não algo sem critério, não algo sem planejamento, mas assistência enquanto política pública, enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Assistência como é a saúde, como é a educação. A assistência social, agora mesmo na pandemia,
Quando o governo federal pagou aquele auxílio de R$ 600, você viu que assim, não se afundou totalmente a economia por conta daquela transferência de renda. Aqui em Quissamã, a gente paga de transferência de renda, através dos programas sociais por mês, cerca de R$ 1.400.000. E, Roberto, como que esse recurso é importante para dinamizar o nosso comércio? Entendendo que em Quissamã, o comércio é o segundo maior empregador. A prefeitura é o primeiro, não é um desejo que a gente tem, eu gostaria muito que a prefeitura, em qualquer cidade desse país, não fosse o principal empregador, mas a maioria dos municípios pequenos, o cenário é esse, mas em Quissamã também, né? Então, quando a gente paga o programa social, quando faz um programa de transferência de renda, você garante dois segmentos principais. A família, garante essa família, devolve a essa família o dinheiro público que é dela, e que ela está dentro dos critérios, é direito dela receber, e você, através desse pagamento, dinamiza o comércio que vai desde o comércio de sapato até perpassando pelo comércio de alimentação. Então, você pode me perguntar, mas como é que você conseguiu fazer isso, né, com as vacas magras de 17, 18? Foi muito caminho para Brasília, foi muita conversa fora de Quissamã, com deputados, com senadores, e foi também parando o que não era essencial. Por exemplo, eu não fiz em 17 a festa de exposição. É importante, é lazer, dinamiza também a economia, mas naquele ano eu não tinha como fazer, né? Eu adiei várias obras para fazer, agora mesmo estou soltando um pacote de 25 milhões de obras, porque naqueles primeiros anos era saúde, educação, assistência, pagamento dos funcionários em dia, dei aumento no ticket, enfim, cuidando da economia através também do cuidado com aqueles que mais precisam, Roberto. Você está falando aí no cronograma de obras, e nós temos aqui agora, vamos cobrir até com as imagens que nós temos aí, aéreas de várias imagens bonitas, né, de Quissamã, porque nós temos aí Quissamã, uma cidade bonita, é uma cidade cheia de casarias, está aí, são algumas obras que nós estamos cobrindo aí com as imagens. Você que está na plataforma nesse momento, na plataforma digital do Portal Viu, aqui no Facebook, aqui no YouTube, você acompanha algumas obras. Aí está uma obra de uma escola, que é uma filmagem, é uma creche, É uma né? creche, a creche que a gente inaugurou agora com capacidade para 125 crianças. Exato, então está aí uma creche que foi inaugurada em Quissamã agora, para 125 crianças, e nós temos outras obras, e há um cronograma de obras em andamento, não é, prefeita? Sim, Roberto, há um cronograma que a gente soltou agora no início do ano, que inclui construção de ponte, urbanização de bairros, levar a luz de LED para a cidade toda. A gente já tem na área central, vamos ampliar para todos os bairros de Quissamã. Estamos reformando, revitalizando e ampliando 10 escolas municipais, inclusive o CIEP, que é municipalizado aqui em nossa cidade. Já entregamos várias quadras novas nos bairros de Quissamã. Agora estamos iniciando mais uma obra de uma quadra poliesportiva, essa que você está vendo aí no bairro da Ribeira. Nesse lugar, Roberto, tinha um campinho pelado de chão batido, chamado Arena da Morte. Mas tinha torneios e mais torneios, e a gente fez essa quadra aí de grama sintética, Muito inauguramos bonita. na semana passada. E também vamos lançar, né? Vamos retomar o programa de casas populares, paralelo ao cartão reforma. Já vamos licitar várias casas, que é um programa que a gente iniciou em 91, quando eu cheguei aqui em Quissamã para trabalhar como assistente social. E é um programa também muito importante, que no primeiro mandato a gente trabalhou com aluguéis sociais, porque não tinha recurso para construir casas, mas agora a gente vai fazer casas populares. Então a gente está fechando todas as pontas, né, nessa área de obras, desde urbanização, passando por construção de creche, de escola. Vamos construir uma creche em Barra do Furado. Você conhece, Roberto, Barra do Furado? Fica a 40 quilômetros do centro de Quissamã, e aquele bairro não tem uma creche. E você não coloca uma criança num ônibus, né, numa van, para andar 80 quilômetros por dia para ir para uma creche. Então, a creche de Barra do Furado é uma urgência, a gente vai construir, e também uma escola no bairro de Morro Alto, que é inclusive o bairro do nosso vice-prefeito Marcelo, que também a escola já não tem mais a capacidade de antes, e a gente precisa de uma escola nova. Vai ser uma escola também em parceria com o governo federal. Essa creche também foi uma creche em parceria com o governo federal.
e a gente, graças a Deus, tem muitos aliados, né, lá em Brasília, como Rodrigo Maia, a deputada Soraya, e outros tantos que ajudam a gente aqui em Quissamã. Perfeito. Prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação e parabéns aí pelo desempenho da cidade nesse período agora tão dramático, que foi o período de pandemia, e já essa programação de obra, esse cronograma aí que vai ter reflexo no pós-pandemia em Quissamã. Roberto, muito obrigado pela oportunidade, você que é um jornalista referência aqui da região. Então, agradeço muito. Quando você convidar de novo, estarei aqui, viu? Muito obrigada, um bom dia a todos. Muito obrigado. Tá aí a participação da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, você que acompanha aqui o programa pela 104.9 FM, Rádio Energia, Rio das Ostras, e também pela Líder FM, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Quissamã é uma pequena cidade, uma cidade de 25 mil habitantes, 23, 25 mil habitantes aqui no norte do estado, e que vem tendo um desempenho, vem sendo assim uma referência nesse período agora de pandemia, e uma cidade já se programando para o pós-pandemia. Nesse momento a cidade está já imunizando garis, já está imunizando as pessoas com comorbidades, a cidade está no processo de vacinação acelerado, vacinando também rodoviários. A cidade, ela conseguiu fazer o dever de casa, período em que a população precisava que o prefeito e que os gestores eles fizessem o dever de casa. A cidade fez o dever de casa bem, e a cidade que está despontando, aí volta a despontar no norte do estado do Rio de Janeiro. Quissamã volta a se ocupar o noticiário de forma muito positiva no estado do Rio de Janeiro. Portal View. O mundo na palma da mão. View.